Retomando, colega, doutora, doutor, terceira de 8 partes desse nosso primeiro encontro na aula de pós-graduação em Direito Constitucional. Vamos nessa? Olha só, no material, depois, né, de ver aí o cabimento lá do recurso de revista para o TST, já discutindo norma constitucional, preparando o quê? O recurso de revista, ou melhor colocando, preparando já o seu recurso extraordinário, porque está falando lá no recurso de revista de ofensa à CF. Pois bem, uma vez julgado no TST o seu recurso de revista, devo lembrar que o recurso de revista, como a gente viu até agora, ele é julgado em uma das 8 turmas lá do TST. Acima dessas 8 turmas, entre aspas, como um outro grau de jurisdição, para que se uniformize a jurisprudência do TST, tem um órgão que se chama SDI, Seção de Dissídios Individuais, que foi dividida. Então, nós temos duas. Então, tem a subseção de dissídios individuais 1 e a subseção de dissídios individuais 2. Como que chega nessa subseção de dissídios individuais? Eu, advogado, na minha advocacia privada. Eu vou indo até o TST, chego lá com recurso de revista. Vai ser julgado, como a gente colocou, por uma das 8 turmas. Se tiver divergência de julgado entre uma dessas 8 turmas que caiu o seu recurso de revista, que foi julgado, com uma das outras 8 turmas, aí já vai caber o seu recurso de embargos no TST, que não é embargos de declaração, é um recurso mesmo, peça de interposição e razões. Se tiver pelo empregador, tem até um negócio que se chama depósito recursal, que tem que recolher também isso aí, que é uma pré-garantia da execução. Muito bem. Se tiver essa divergência, então, entre turmas, ou ofensas súmulas do TST, ou OJs do TST, aí, então, vai caber esse recurso que está no artigo 894 da CLT, que é o recurso de embargos no TST. Muito bem. Julgou recurso de revista, ou, a depender da matéria, julgou o recurso de embargos no TST, aí sim é que vai caber o recurso extraordinário para, então, tirar o processo da Justiça do Trabalho e levar lá para o TST, ou para o STF, né? Para julgar o recurso extraordinário. E aí que a advocacia, que o exercício da advocacia trabalhista mais peca, né? E por quê? Porque os advogados não se sentem seguros para interpor recurso extraordinário. Quando você vê assim recurso extraordinário trabalhista, quem leva são os advogados das grandes bancas que advogam para a Petrobras, Banco do Brasil, né, esses grandes empregadores. Né? É muito difícil você ver um advogado do empregado reclamante levando a discussão para o... Olha, de recurso de revista para o TST já é uma epopeia, que dirá levar para o STF dentro de um recurso extraordinário. Né? Então, é muito carente. E, sem dúvida nenhuma, esse espaço que está se abrindo aqui na pós-graduação em Direito Constitucional, dentro da esfera trabalhista, sem dúvida nenhuma, serve para você, advogado da prática, ainda que você atue dentro do seu quadrado aí, para o empregado, tenha certeza que essa possibilidade está aberta. Nós vamos ver quantos temas de repercussão geral tem discutindo matéria trabalhista, né? Só que em sua quase totalidade são apresentados por quem? Pelos advogados dos empregadores, mas dos grandes empregadores. Porque tem uma banca de advogados especializado e tem contato com outros advogados de outras áreas que vão ter uma visão do direito muito maior do que aquele advogado que atua para o empregado sozinho. Quando muito, ele conhece outros de advogados de empregado também, então outros advogados. Então, todo mundo ali naquele contexto de advogar para o empregado. Agora, um escritório empresarial tem o advogado trabalhista que faz as reclamadas, né? Mas esse advogado trabalhista, ele almoça com o advogado do escritório que faz criminal empresarial, civil empresarial, contratos, tributário. Então, ele tem uma visão que o advogado do empregado isolado não
tem. E isso se reflete dentro do processo e a experiência que a gente tem está dividindo aqui. Então, é um convite para você que advoga sozinho, né? Enfrentar isso. Eu ouço sempre nos meus canais aí de comunicação, Telegram, Insta, nos e-mails, o que a gente vê? Ah, você é louco, eu vou até o TRT, dali para frente eu não vou. Por quê? Eu não sei, não mexo com isso, né? Então, fica o convite, não abandone o seu processo. No começo dos materiais tem meus contatos aí, chama, vamos bater papo, tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão a jurisprudência que vai se formar é a que vem se formando ao longo do tempo, sempre favorável aos olhos do empregador. Por quê? Porque ele sabe discutir, né? E como a gente colocou, quem faz jurisprudência? Não é o tribunal, não são os tribunais. Quem faz jurisprudência somos nós. Simples assim. Muito bem. E deixa, então, o fundamento do recurso extraordinário previsto na CF, tem também, naturalmente, no CPC. O foco nosso maior é a CF aqui por conta do tema, né, por conta do contexto que nos traz, que é a pós-constitucional. Então, veja que, diferente do cível, onde, quando se tem um acórdão de TJ ou TRF, se for o caso de especial e extraordinário, já tem que interpor. Aqui não. Aqui na trabalhista, se você tiver um acórdão de TRT, que equivale ao TJ, né, segundo grau de jurisdição, se você tiver um acórdão de TRT, aí você vai pensar no quê? No recurso de revista. E se tiver ofensa CF, já discute. E leva para o TST. Se for o caso, pode ter ainda embargos no TST, como a gente já explicou. Se não for o caso, já é recurso extraordinário. E tanto do recurso de revista, se não for o caso de entrar com embargos no TST, ou se entrou com embargos no TST, aí já é recurso extraordinário o próximo para poder levar para o STF. E aí que a coisa funila demais, e muitos advogados acabam efetivamente largando o processo, ou então, quando acaba até conseguindo apresentar o recurso, ele não sobe, porque não atendeu os requisitos de admissibilidade. Não tenha dúvida disso. Então, assim, só para você ter uma ideia, recurso de revista. Vamos imaginar um recurso de revista aí com 20 laudas. Olha, a primeira fica de endereçamento, tal. A segunda, peça de interposição, né? A segunda que você vai discutir ali os requisitos de admissibilidade, vai até a 17ª. Só de requisito de admissibilidade. Aí, nas duas últimas folhinhas, você fala lá no mérito que você quer. Para você ver como que requisito de admissibilidade é pauleira e destrói, acaba, lima com a possibilidade dos recursos serem conhecidos, não é? Então não vão ser julgados. É assim que a coisa funciona. É uma grande liquidação de recursos, o juízo de admissibilidade. Você que eventualmente a gente sabe, né? Nos acompanhando aqui é um grupo extremamente heterogêneo. Eu recebo contato, por exemplo, de auditor fiscal do trabalho, diretores de secretarias de vara do trabalho, de gabinetes de tribunais, de colega que está fazendo faculdade, né, de acadêmico de direito, de quem já formou, mas nem não prestou exame da OAB, né? Então, enfim, é um grupo de quem está fazendo contabilidade, é um grupo, assim, absolutamente heterogêneo. Então, eu peço até um pouco de paciência para você que tem mais conhecimento, porque o grupo é heterogêneo e eu estou aqui para atender a todos, né? Então, a nossa forma de manifestação, ela é bem tranquila, não é nada técnica, essa altura do campeonato já deu para perceber. Meu objetivo é passar o recado, mostrar como a coisa funciona na prática, sem sair do contexto do qual a gente tem que estudar, que é a questão constitucional do direito do trabalho, não é? Muito bem. E aí, encaixa no 840, parágrafo 1º da CLT. Por quê? Porque aqui está dizendo o que a petição inicial, que se chama reclamação trabalhista, deve conter. O que ela deve conter? Aqui dá para a gente parafrasear, comparar aqui com o 319 do CPC, que diz o que é inicial cível, né? Tem que ter a petição inicial. A trabalhista tem que ter o quê? A designação do juízo, que é o quê? A endereçamento, né? A qualificação das partes, veja como é tranquilo, não fala nem de e-mail aqui. Que mais? Isso que eu deixei em negrito é importantíssimo. A breve exposição dos fatos de que resultou o dissídio. Para aí, para. O que é uma breve exposição de fato de que resultou o dissídio? É uma breve exposição fática. Ô, colega, escuta, você quer abrir teu coração?
Fala para a pessoa amada, não no processo. Eu presto muita consultoria dos advogados aí. Então, tem vários estados do Brasil, tem um colega que me contrata por conta da minha consultoria. Aí eu vou lá ver a petição inicial do colega. Antes de distribuir, já me chama, eu tenho um programa de consultoria, e aí eu vou prestar toda a minha consulta em cima da inicial que o colega fez, antes de distribuir. E aí nós vamos apertar todos os parafusos até poder distribuir e ter tranquilidade para advogar. Muito bem. E o que eu vejo? Nossa, vai ali, ó, 3, 4, 5 laudas para narrar um acidente de trabalho. Aí eu digo, mas por que tudo isso? Ué, ô custódio, eu tenho que convencer o juiz, ué. Eu falei, mas meu amigo, quem te falou que a petição inicial serve para convencer o juiz? A petição inicial não serve para convencer ninguém. A petição inicial serve para abrir o processo e dizer o que aconteceu. Ponto. Na Justiça do Trabalho, breve relato de fato. O que é um breve relato de fato? Fala o que aconteceu de forma curta, breve, nos termos da lei. No CPC é diferente. Por quê? O 319 do CPC exige o quê? Causa de pedir. Aí você tem que narrar os fatos muito bem narrado e fundamentar os fatos. Então, a minha visão da petição inicial trabalhista, como que é? Trazer um breve relato de fato. Conta o acidente de trabalho, seja ele qual for, em 2 parágrafos. Não precisa mais do que isso. Até agora, um pouco antes de gravar essa aula, eu estou trabalhando com uma colega que ela tem um cliente dela, que esse cliente aí, caminhoneiro, parou o caminhão, não porque ele quis, travou o caminhão por conta de freio. Já vinha dando problemas antes. E aí travou. Quando trava o freio, o que o motorista do caminhão faz? Ele desce, o caminhão está travado por causa do freio, ele desce e põe um calço de madeira em algumas rodas lá do caminhão, porque ele vai mexer no freio. E aí? Aí o caminhoneiro fez isso, desceu, parou, colocou lá os tacos, né, para segurar lá, para calçar a roda do caminhão, calçar o pneu, e foi lá mexer na roda que estava travado o freio. Mexeu, destravou. O que aconteceu? O caminhão desceu, passou por esse toco de madeira que tinha a pretensão de segurar a carreta, passou e o motorista, o máximo que ele conseguiu fazer, depois que liberar o freio e perceber e sentir que a carreta desceu, porque foi imediato, ele conseguiu só virar um pouco o corpo, que foi o suficiente para salvar uma parte de uma perna, porque a outra o caminhão passou por cima. E passou por cima da metade da outra também. Então, e agora? Como é que nós vamos advogar nisso aí? Mas o que isso tem a ver com o direito constitucional do trabalho? Eu estou encaixando no 840, parágrafo 1º. E aí, você faz um breve relato disso, bem curto. E dentro da petição, abaixo desse relato de fato, você abre um tópico para falar da responsabilidade civil do empregador. E aí você vai tratar da modalidade objetiva e subjetiva. Na subjetiva, tá para encaixar, então, a fundamentação constitucional para, dentro de temas de repercussão geral, você tratar, por exemplo, ainda na responsabilidade objetiva, se a atividade for de risco, responsabilidade objetiva do empregador. Na subjetiva, você vai ver tudo que tem de normas regulamentares que trazem obrigação para o empregador no que toca a manutenção do veículo, aquela coisa toda. Então, isso que é interessante, você enxergar o direito constitucional e vestir o direito constitucional trabalhista na sua petição inicial, mas de forma técnica, sem ficar gritando do processo questões fáticas, do relato de fato. Mas por que não? Porque senão você fala muito. E depois vai ter um negócio dentro do processo que se chama ônus da prova. Se você fala muito, quanto mais muito você fala, mais muito você vai ter que comprovar. Né? Então, esse é o caminho. E aí? Aí você distribui o inicial, meu amigo. É lógico que não só com isso. E vai aguardar a contestação. Deixa o empregador falar. Muito colega
Na petição inicial, ele faz a inicial e já dá todos os elementos possíveis e imagináveis para o advogado da reclamada fazer a contestação, o advogado do empregador fazer a contestação. Calma, meu amigo. Se você está na inicial, limite-se a fazer a inicial, mas de forma inteligente e técnica. Cada advogado no seu quadradinho, cada um faz o seu papel. Advogado quer fazer tudo na petição inicial. Não dá, né? Muito bem. Então, o caminho é esse daí. Agora, você está vendo em destaque aqui, né, 13467 de 2017. Por conta da reforma trabalhista, nós tivemos incluído, né, no processo do trabalho, um negócio que nós conhecemos de forma mais técnica como a especificação do pedido. Então, agora desde novembro do 17, né, o pedido que o colega está fazendo tem que ser o quê? Certo, determinado e tem que indicar um valor. Nós estamos travando uma discussão gigante na jurisprudência, porque o legislador colocou o quê? Indicar um valor ao pedido. Muitos juízes de vara do trabalho e desembargadores do TRT entendem que aí está escrito o quê? Liquidação do pedido. Eu discuto muito isso daí nos processos. Então, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, você vai lá no pensionamento, muito bem, vamos imaginar, o empregado ganha lá R$3.000 por mês, R$2.000, jovem, trabalhador, 25, 30 anos, sofreu um acidente de trabalho dessa natureza que eu coloquei para você aí, perdeu as pernas. Membros inferiores não tem mais, ótimo. Bom, ótimo, dentro do contexto que eu estou trabalhando aqui. Se identificou o fato? Sim. E aí, como é que eu pergunto para o colega, como é que fica a quantificação do seu pedido de pensionamento? Porque tem muitos juízes que entendem que o valor que você indicou na inicial, caso procedente, é o valor que o empregador vai ser condenado, no máximo, a pagar, com juros de correção monetária. Mas é aquele valor que o empregador vai pagar. Por quê? Porque esses juízes, com todo o respeito do mundo que eu estou falando aqui, é o juiz que entende desse jeito, até para eu não ser mal interpretado, porque como eu coloquei, tem diretor de secretaria, tem auxiliar de juízo que acompanha a gente, então não se sinta ofendido, de jeito nenhum. Tem muito juiz, então, que entende que está ferindo o artigo 141 e o 492 do CPC, que o juízo está adstrito ao que está na inicial, ele não pode julgar além do pedido. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Eu tenho que indicar um valor no pensionamento? Sim, eu vou indicar. Só que tem uma coisa. Quem vai trazer o grau da redução da capacidade de trabalho a ponto de se calcular efetivamente o valor devido é o perito que vai atuar dentro do processo. Aí é que nós teremos o grau da redução da capacidade de trabalho. Enquanto essa informação não estiver presente, e ela só vem depois que fizer a perícia dentro do processo, uma vez que, por exemplo, o laudo desse mesmo empregado, enquanto segurado lá no INSS, que teve um processo judicial, que teve laudo e reconheceu a incapacidade de trabalho dele, ainda que foi feito lá na Justiça Federal ou mesmo estadual, por exemplo, não vai servir aqui para trabalhista. Então, o que vale é o laudo do perito do trabalho. Mas esse laudo só vem depois que distribui a inicial, como eu vou saber o grau da redução da capacidade de trabalho para indicar um valor no pedido. E tem juiz que limita a condenação no valor do pedido. É coisa de louco? Meu amigo, você não viu nada. Advogar é coisa de louco. Sabe quando você sai para fazer um passeio? Às vezes você vai fazer um passeio que precisa fazer, né? Aí você está lá fazendo seu passeio, você está se divertindo lá, aí a pessoa lá do passeio diz assim para você, escuta, você quer um passeio aqui com emoção ou sem emoção? Quando você estudou, ou melhor, quando você escolheu, eu vou advogar. Sabe o que você escolheu? Você escolheu um passeio com emoção, mas o último. Advogar é isso, coisa de louco. Então, se você quiser ter um pouco de segurança, como que eu indico o pedido, chama lá, vamos bater um papo, que a gente está aí para ajudar. Então, isso aqui mudou com a reforma trabalhista e não tem nada pacificado. Muito bem. E aí, dentro dessa fundamentação que eu estou te colocando, que eu acho importantíssimo agora encaixar aqui no constitucional, é o quê? Relata de forma breve e na fundamentação você encaixa a CF em todas as parcelas trabalhistas que você estiver discutindo. Vale muito a pena. Para isso você tem que conhecer os temas de repercussão geral. E para você ter um material para lá de mastigado, eu deixo tanto do próprio STF quanto do TST. Então, olha isso aqui, ó. Teses de repercussão geral no STF.
Estas teses que eu estou dizendo aqui para você, e que tem a fonte aqui, ela é do STF, mas ela está trazendo todas as teses com repercussão geral e sem repercussão geral de tudo o que o STF discute, não só trabalhista. Isso aqui é para você aprofundar seu conhecimento. Por outro lado, específico de matérias trabalhistas, aí eu trago aqui para você no TST e também já deixo a fonte para você estudar. Ou seja, mais mastigado impossível. Lá no site do TST, o que a gente vê de notícia? Olha isso aqui. Mais de 40 temas trabalhistas com repercussão geral aguardam decisão do STF. Então, veja, são 42 temas. Mais de 40 a gente aguarda a decisão do STF. Fora uma pancada de tema que já tem decisão do STF. E aí? Aí você distribui tua petição inicial e não fala nada de tema trabalhista com repercussão no STF. Tá legal a tua inicial? Olha, com todo carinho do mundo. Não tá legal a tua inicial. Porque você tem que abordar isso. Aí você fala assim, não, mas o processo de trabalho, você mesmo, Custódio, já falou, exige uma breve exposição de fato. Meu amigo, uma breve exposição de fato, doutora, é na hora de você narrar fato, não para fundamentar. A fundamentação tem que ser excelente. Por quê? Porque se você perder, vai na sentença, vai de recurso ordinário para o TRT. Recurso ordinário tem efeito devolutivo em profundidade. Você já falou na inicial. Você já está começando a fazer um trabalho técnico. Aí o TRT, por conta do efeito devolutivo em profundidade, ele vai ver o que você falou no processo inteiro e vai, lógico, abordar o que você está trabalhando desde a petição inicial. E, lógico, também desde que você faça um recurso ordinário adequado, sabendo provocar o efeito devolutivo em profundidade. E aí, vai ter o acórdão do RO. Se o TRT, ao proferir o acórdão do RO, fez o trabalho dele, dos desembargadores, da turma lá, adequado, o que também tem muita falha na entrega da jurisdição do segundo grau, viu? E como tem? Muito bem. E aí? Aí você vai, então, discutir isso aí em recurso de revista no TST, conforme toda a construção processual que eu fiz desde o primeira parte. Lembrando que nós estamos na terceira já, de 8 partes que tem a aula. E aí? Aí, então, vai ser o momento de você pré-questionar a matéria, você já está pré-questionando a matéria e entregá-la para o TST devidamente pré-questionada. Para que isso tenha sucesso, o TRT tem que fazer a parte dele, ou seja, entregar a tutela no segundo grau pré-questionada para que você possa levar para o TST. Só que muitas vezes o TRT não faz isso. E digo com muita tranquilidade. Sobretudo o TRT da segunda região, mas eu digo mesmo com tranquilidade, sem medo de ofender ninguém. Não é? Não se compara os acordos da segunda região com de outras regiões. E fico à vontade para dizer isso, porque eu atuo em várias regiões, vários TRTs do Brasil, por meio das consultorias que presto. De modo que não é uma crítica, mas é uma aos desembargadores e desembargadores do TRT da segunda. Lógico que não é uma crítica. É para quê? É para que você, advogado, abra seus olhos, né? Saiba advogar e já tenha essa informação. Porque, como eu coloquei, o nosso grupo é muito heterogêneo e você, eventualmente, não tem a experiência necessária para estar enfrentando o patrocínio que você está defendendo. E a gente vem aqui para ajudar. Então, eu digo para você, faça uma pesquisa no site do TST, e aí você coloca lá, negativa de prestação, abre aspas, negativa de prestação jurisdicional pelo regional. E aí, meu amigo, vai fazer pesquisa jurisprudencial dentro das 8 turmas do TRT e também na SDI, dentro das 8 turmas do TST, lá no site do TST, e também dentro da SDI do TST. Que aí você vai ver a pancada, mas pancada mesmo, de decisões do TST que mandam o processo de volta para o TRT julgar direito. Traduzindo é isso aí. Por que esse número não é exponencialmente maior? Porque os advogados acabam não sabendo levar para o TST discutir isso daí, em preliminar do recurso de revista. Tanto que tem uma exigência específica nesse sentido, quando se arguir preliminar de nulidade do regional, no recurso de revista,
objetivando que o TST declare nulo o acórdão regional e devolva os autos para que o TRT julgue, entre aspas, de forma correta, né? Então, isso só não é maior porque os advogados têm muita dificuldade de montar, né, o recurso de revista. Dá uma olhadinha no 896, parágrafo 1º A, e faça essa pesquisa jurisprudencial para você ver. E, de novo, você que é auxiliar de justiça, não se sinta ofendido, né? Isso aqui é constatação da prática, né? Muitos acórdãos de TRT, meu amigo, tem que ser declarado nulo mesmo, porque você pede, olha, excelência, na folha tal, por conta do efeito devolutivo em profundidade, na folha tal, lá na inicial, a gente está arguindo isso, parará, papá. O juiz da Vara do Trabalho entregou a tutela, e a gente está aqui não concordando com ele, brigando dentro do RO aqui. Então, requer manifestação expressa desse tribunal a respeito disso. Prequestionando, senhor desembargador, o processo para ver se a gente consegue chegar no TST, né? Caso Vossa Excelência mantenha a decisão da Vara do Trabalho. Aí vem um acórdão de 2 laudas, mantenha a decisão da Vara do Trabalho. Mas, meu Deus, cadê o pré-questionamento? Aí o advogado vai lá, embarga de declaração, toma multa de diligência de má-fé. Mais uma para você brigar lá no TST. É assim, é isso aqui. Isso é advocacia. Isso que eu estou colocando para você é a advocacia como ela é, né? Sem verniz, tá? De cara dentro do processo, tá certo? Só não trago mesmo o processo aqui para dentro porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas não duvide, é assim que a coisa funciona. Muito bem, então olha só, mais de 40 temas com repercussão geral aguardam decisão lá no STF, e essa notícia eu estou tirando do TST. Então são 42 temas, né, de uma forma mais específica, com repercussão geral reconhecida lá no STF, pendente então de julgamento de mérito. Olha isso, atualmente 27.636 recursos extraordinários, nos quais as partes pretendem que o caso seja examinado pelo STF, encontram-se sobrestados na vice-presidência do TST. Está tudo represado lá no TST. Mais de 27 mil recursos, aguardando que o Supremo, um dia desses, entre hoje, que você está me ouvindo, e esse restinho de eternidade que a gente tem, defina o Supremo seu entendimento sobre a matéria. Que matéria? Matéria que está dentro de mais de 27 mil recursos extraordinários, depois que já reconheceu a sua repercussão geral. Então, veja, a gente está falando de mais de 27 mil recursos extraordinários que estão represados no TST, que contam com repercussão geral conhecida. Você imagina o que está ainda discutindo se tem ou não repercussão geral. Muito bem. Olha agora, outros 2.313 se referem a temas que ainda aguardam análise sobre a existência ou não da repercussão geral. Portanto, passa de aí uns 30 mil recursos. E olha que legal. Clica aqui, né? Confira aqui a relação dos temas trabalhista com repercussão geral. Então, naturalmente, que não vai adiantar você clicar aí no seu material, né? Isso aqui é só para mostrar para você que é só... Eu já te coloquei a fonte aí no material. Vai lá, né, meu amigo? Clica ali onde está mandando, aí você vai ter todos os temas de repercussão geral. Reconhecida a repercussão geral. Não foi julgado o mérito, mas já reconheceu a repercussão geral. Ou seja, um dia desse aí o mérito vai ser julgado. Isso importa para quê? Para a sua petição inicial. Poxa vida, Gustavo, mas 30 mil, meu amigo, eu vou estudar tudo isso aí? Não, colega. Aí você dá lá o Ctrl F e digita o tema que você estiver discutindo. Sei lá, o ônus da prova, contrato temporário, terceirização, horas extras, responsabilidade civil do empregador, o que você quiser, o que você tiver para discutir no seu processo. Ou então o que você tiver curiosidade. E aí você vai lá e faz uma pesquisa. Opa, aí você vai achar lá um tema bacana. Opa, isso aqui já tem até um número. Tema tal, recurso extraordinário tal. Opa, vamos estudar aqui como é que foi a decisão do STF ao reconhecer a repercussão geral. Porque isso aqui já é elemento para eu defender meu processo aqui. Né? Porque se eu for perdendo, vamos dizer, ou eu tiver pelo empregador e for ganhando, né? E discutindo esse tema, eu tenho trânsito até onde? Até o TST eu já tenho, porque foi reconhecido a repercussão geral. E aí? Aí vai ser mais um processo sobrestado lá no TST, para aguardar o quê? Decisão. Aí você vai falar assim, mas Custódio,
Que mundo você vive, Custódio? Como é que eu vou advogar na trabalhista e ficar esperando repercussão geral? Ué, não sei. De repente você está numa causa, ó você enxergando melhor o processo. De repente você está numa causa que envolve um valor significativo, 30%, mais honorário de sucumbência, mas você até agora só perdeu. E você está pelo empregado. Será que não vale a pena aguardar a decisão da repercussão geral? Né? É isso aí. De repente o colega fala assim, não, eu vou deixar isso aí quieto, né? Não vou recorrer não, e eu vou esperar a decisão do STF, porque aí depois eu entro com uma outra ação e discuto essa decisão. Aí já prescreveu, não dá para você rediscutir isso não. Você, colega, não vai nesse caminho, pelo amor de Deus. Estou falando isso daqui para você enxergar a coisa toda. Cuidado com isso, hein? Tem uns colegas que têm essa estratégia aí para mim. Isso aí não é estratégia não, mas eu respeito. Muito bem, vamos fechando aqui o quê? A nossa terceira de 8 partes.